Bom, dentro desses níveis aí de abstração do banco de dados que nós estamos estudando, vamos ver como eles são classificados. Eles são agrupados por camadas. Nós temos aqui a primeira camada, a camada externa, que é compreendida pelo usuário e a aplicação. Essa camada é a camada no qual os programas aplicativos, né, usuários e programas aplicativos que conectam ao banco de dados, eles usam o quê? Para se conectar e fazer o quê? Consultas. Eles não se conectam diretamente no arquivo de banco de dados, no arquivo de registro de dados. Eles apenas fornecem o quê? Uma interface para o usuário, para o programa, que ele possa construir seu programa e ele possa então fazer o quê? A conexão a esses dados e fazer o quê? Consultas, fazer a inserção de novos dados, todas aquelas operações que nós já vimos falando aí. Outra camada, acompanha aí, é uma camada lógica, que é só do SGBD. Essa é mais uma camada de abstração. Não existe, então, ela fisicamente no disco. Ela é criada somente o quê? Dentro de arquivos lógicos do banco de dados. É o que nós chamamos de esquema. E a outra camada que nós podemos ver é a camada física. Ela trata-se do arquivo físico no disco. Contém todos os arquivos de dados que armazenam os dados do quê? Do banco de dados. Então é aquele arquivo mesmo lá, um arquivo dentro de um diretório que você acessa, você pode deletar, mover para um lugar para o outro. É claro que você só não faz acesso direto a ele de informações, como nós estudamos os motivos. Por quê? Porque vai acabar imputando uns dados errados, de formato errado, então não se faz. Nós trabalharemos basicamente, dentro da nossa disciplina, o modelo relacional de banco de dados, que é o modelo mais comum que você vai encontrar hoje de se trabalhar. O modelo relacional, basicamente ele trata a relação entre as entidades, né, como se fossem conjuntos. Ele vai estabelecer que tipo de ligação existente entre as entidades, como elas são relacionadas. Então, conjuntos de dados e formas de relacionar esses conjuntos. Então, por isso, até o nome é chamado de bancos de dados relacionais. São relações, conjuntos de dados e formas de integração, formas de relacionamento entre esses conjuntos de dados. Os bancos de dados relacionais, eles apresentam um nível de flexibilidade muito maior do que os outros dois que a gente acabou de falar no tratamento da informação. Bom, já que a gente está falando em evolução dos bancos de dados, a gente chegou até os bancos de dados relacionais, os sistemas de computação que envolvem bancos de dados, eles também, de certa maneira, eles evoluíram de maneira a permitir que os dados tenham mais disponibilidade, facilidade de acesso, questões de segurança, questões de rapidez no acesso. Então surgiram aí, existem diversas arquiteturas de bancos de dados, de sistemas de bancos de dados, que envolvem bancos de dados. A primeira arquitetura que a gente tem aqui é a arquitetura de plataforma centralizada. Ou seja, existe um único banco de dados, por exemplo, manipulado por um mainframe. O que seria um mainframe? Mainframe é um tipo de computador um pouco já antigo, que caiu em desuso, que é um computador com altíssima capacidade de processamento, de armazenamento, de memória, computador de grande capacidade. Outros terminais que vão fazer o acesso dos usuários ao banco de dados vão se comunicar com esse computador de grande capacidade. Já que o mainframe tem grande capacidade, os outros terminais não precisam ter capacidade nenhuma. Por isso, se a gente observar na figura aí, no slide, eles são chamados de terminais burros. Ou seja, não tem processamento, não tem memória, eles não fazem nada. Eles apenas transportam os comandos dos usuários para aquele computador que tem grande capacidade, para que ele mesmo responda todas as requisições e mande para os usuários. Bom, e a outra forma de arquitetura que nós conhecemos, acompanhando o slide, é a arquitetura do sistema de computador pessoal, ou seja, no PC, onde a aplicação ela possui o seu próprio banco de dados, onde? No único computador, no computador pessoal. Ele não vai buscar esses arquivos de dados lá na rede, num servidor, no mainframe. A aplicação em conjunto com o seu arquivo de dados, ok? Esse é um tipo de arquitetura muito comum hoje em dia nos sistemas que você, em alguns programas que você baixa na internet ou vai utilizar para alguma coisa, no qual ele já traz agregado, né, a ele o seu próprio arquivo de dados. Arquitetura cliente-servidor, banco de dados, cliente-servidor. Não são terminais burros, no qual eles fazem acesso, né, fazendo o quê? Operações de entrada e saída de dados com um computador, um servidor central de banco de dados, onde ele vai lá estar armazenado
todas as informações que são necessárias para ele. Então, aqui há processamento. Geralmente, nessa estação cliente vai ficar apenas o quê? A aplicação do usuário. Essa aplicação, ela provavelmente vai possuir uma string de conexão, um comando de conexão, que vai remeter esses comandos, essas operações do usuário, ao servidor central de banco de dados. Geralmente é dessa forma que trabalha o quê? O banco de dados cliente-servidor. Temos outra estrutura também, arquitetura, não temos? Temos sim, professor Evandro, que é a arquitetura de banco de dados distribuídos. Como assim distribuídos? Nós vamos ter nessa arquitetura vários bancos de dados que podem estar em computadores diferentes, em estações diferentes, servidores diferentes, e nós vamos ter uma série de clientes, ou seja, uma série de estações de trabalho. Essas estações de trabalho, elas podem acessar os dados de quaisquer um dos servidores. Um SGBD é um conjunto de dados associado a um conjunto de programas para acesso a esses dados. Então quer dizer, professor Evandro, que tudo que o sistema gerenciador de banco de dados faz não é só um programa que faz tudo, é um conjunto de programas. Um desses programas, possivelmente, para permitir o acesso das aplicações aos dados. Outro programa, possivelmente, para manipular, armazenar fisicamente os dados. Então, ele é um cara aparentemente complexo. Bom, a primeira característica que um SGBD deve ter é a autocontenção. A autocontenção é a característica dele poder armazenar os dados que o usuário colocou e ainda armazenar os metadados, que são esses arquivos de descrição sobre os dados armazenados. Além disso, uma característica é que o sistema gerenciador de banco de dados ele tem que implementar a independência dos dados. Como assim independência dos dados? Todo esse esquema aí dos dados e metadados que o professor Evandro comentou, isso tem que ser independente das aplicações que acessam o banco de dados. Ou seja, o banco de dados existe e é mantido pelo SGBD, independente do tipo de aplicação que vai acessar esses dados. Dessa maneira, a gente pensa numa outra característica, que está marcada aqui a característica de abstração. O que significa abstrair? Abstrair significa desconsiderar detalhes. Ou seja, o usuário, aquele cara que está lá em cima, né, no nível mais alto de abstração, ou seja, ele não precisa saber detalhes de como os dados estão armazenados, como eles são manipulados pelo SGBD, não precisa saber nada disso. Ou seja, ele tem que abstrair essas questões, esses detalhezinhos de implementação, vai ser abstraído pelo usuário. E quem faz isso? É o SGBD. Ele solicita uma inclusão, o SGBD inclui. Ele solicita uma alteração, o SGBD altera. Como o SGBD faz isso? Para o usuário não interessa. Certo? Por quê? Porque existe a característica da abstração. Depois da abstração são as visões. Mas o que é a visão? A visão é uma limitação, nós podemos dizer assim, de um grupo de dados que o DBA vai delimitar para o programa acessar. Nessa visão, nessa limitação que ele é estabelecido, o usuário geralmente não pode fazer o quê? Alteração de dados, são apenas conjuntos. As visões são muito utilizadas para quando você vai disponibilizar dados para, por exemplo, um terceiro, um parceiro seu que vai acessar o seu sistema de banco de dados ali, para consultar essas informações, no qual eles não possam fazer alterações. O controle de transações ele é implementado para garantir o quê? A integridade do banco de dados. Outra característica é o controle de concorrência, a última característica que está sendo mostrada aí. O controle de concorrência diz respeito a, por exemplo, num banco de dados cliente-servidor, dois clientes podem tentar acessar o mesmo item de dados ao mesmo momento. A gente tem aqui alguns exemplos de SGBDs, né, de sistemas gerenciadores de bancos de dados disponíveis no mercado. Vamos ver aqui. Vamos lá. Nós temos, por exemplo, o Oracle, o MySQL, o PostgreSQL, o SQL Server da Microsoft e o Microsoft Access. Access? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Access, que é um aplicativo que permite o acesso e manutenção de bancos de dados, extremamente simples, o trabalho com o Access é muito fácil de usar. Agora, ele não possui todas aquelas características que a gente comentou. Por exemplo, eu não sei se dá para fazer o controle de concorrência usando o Access. Bancos de dados, sistema gerenciador de bancos de dados e propriedades dos bancos de dados. Nós falamos um pouquinho aí sobre o que são bancos de dados, definições, alguns conceitos, do SGBD também, qual a importância dele, o papel dele.
e sobre as propriedades dos bancos de